Você já sentiu que algo iria acontecer antes mesmo de acontecer? Já percebeu sinais, coincidências ou pressentimentos que depois fizeram total sentido? E se eu te dissesse que isso pode ser muito mais do que uma simples intuição? Se isso já aconteceu com você, pode ser um dom espiritual que Deus colocou na sua vida. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como identificar esses sinais e entender o que Deus está querendo te revelar. Então fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a sua maneira de enxergar o que acontece ao seu redor. Muitas pessoas vivem experiências assim, mas nem sempre conseguem entender o verdadeiro significado. Há quem chame de intuição. Há quem pense que são apenas coincidências. Mas quando analisamos à luz da palavra de Deus, percebemos que há algo muito maior acontecendo. Existem relatos de pessoas que, antes de algo importante acontecer, sentiram um peso no coração, um aviso interno, uma inquietação inexplicável. Outras tiveram sonhos que depois se tornaram realidade ou receberam mensagens de Deus através de alguém sem que essa pessoa sequer soubesse o que estava acontecendo. A Bíblia nos ensina que as coisas espirituais não podem ser discernidas de forma natural. Em 1 Coríntios 2,14 está escrito: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa que, se você já sentiu ou percebeu sinais como esses, Deus pode estar querendo abrir os seus olhos espirituais para algo maior. Mas como saber se esses sinais vêm realmente de Deus? Como diferenciar entre um pensamento da nossa mente e uma revelação do Espírito Santo? Os sinais espirituais podem se manifestar de várias formas. O primeiro tipo de sinal é a impressão interna. Sabe quando você sente uma forte convicção sobre algo, sem uma explicação lógica? Como se tivesse uma voz suave dentro de você, dizendo o que deve fazer? Esse pode ser um dos meios pelos quais Deus fala com você. Outro tipo de sinal são os sonhos e visões. Na Bíblia, vemos diversos exemplos disso, como José, que recebeu revelações de Deus através dos seus sonhos e mais tarde conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Também existem as coincidências inexplicáveis, situações em que tudo se encaixa de forma tão perfeita que parece impossível ser apenas acaso. Você já passou por isso? Precisava de uma resposta e, de repente, ouviu alguém falar exatamente o que precisava ouvir? Ou abriu a Bíblia em um versículo que esclareceu sua dúvida na hora? Essas são formas de Deus se comunicar. Outra maneira que Deus pode usar é através de pessoas enviadas por Ele. De repente, alguém que você nem conhece direito diz algo que responde diretamente ao que você estava pedindo em oração. Isso não é sorte, isso é Deus agindo. Agora, a grande questão: como saber se um sinal é realmente de Deus e não apenas fruto da nossa mente? A resposta está no discernimento espiritual. E existem alguns testes práticos que podemos fazer para ter certeza. O primeiro teste é verificar se o sinal está alinhado com a Bíblia. Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Isaías 8:20 nos ensina que devemos comparar tudo com a Escritura, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O segundo teste é observar se o sinal traz paz ao seu coração. Deus não é Deus de confusão. Em 1 Coríntios 14:33 está escrito: Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Se um sinal te deixa perturbado, aflito ou inseguro, então provavelmente não vem de Deus. O terceiro teste é perceber se o sinal se repete de forma insistente. Deus costuma confirmar aquilo que Ele quer nos mostrar. Se um mesmo aviso aparece várias vezes, através de diferentes pessoas, situações e mensagens, isso pode ser um forte indício de que Deus está tentando chamar sua atenção.
Um exemplo bíblico disso é a história de Samuel. Deus chamou Samuel 3 vezes antes que ele entendesse que era o Senhor falando com ele. Da mesma forma, às vezes Deus repete um sinal várias vezes até que possamos compreender o que Ele quer nos mostrar. Mas e se você perceber que tem recebido sinais, mas ainda não sabe como interpretá-los? Como desenvolver essa sensibilidade espiritual? A primeira coisa que você precisa fazer é orar e pedir confirmação a Deus. Se você sente que Deus está te mostrando algo, peça clareza, peça que Ele fale novamente e que te dê entendimento. Em Jeremias 33:3, Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele quer que você busque a resposta nele. Outra forma de desenvolver essa sensibilidade espiritual é através da prática. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível você se torna à voz dele. Jejum, leitura da palavra e momentos de silêncio na presença de Deus são fundamentais para isso. Você já reparou como Jesus se retirava para orar antes de tomar decisões importantes? Isso porque ele estava sempre buscando a orientação do Pai. Quando você cria o hábito de estar em sintonia com Deus, você começa a perceber os sinais com mais clareza. E aqui vai um exercício prático para te ajudar a treinar essa percepção. Durante os próximos dias, esteja atento ao que acontece ao seu redor. Anote em um caderno qualquer situação que pareça um sinal de Deus, uma palavra que te chamou a atenção, uma coincidência que parecia impossível, um versículo que apareceu de forma inesperada. Depois, volte e analise tudo com calma. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que Deus fala com você sem que você tenha percebido. Para encerrar, quero que você reflita sobre tudo o que falamos aqui. Os sinais de Deus estão por toda parte, mas só quem tem um olhar espiritual consegue enxergá-los. E agora eu quero saber, você já teve alguma experiência assim? Já percebeu Deus falando com você de alguma forma? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua história. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quer aprender ainda mais sobre como crescer espiritualmente, assista ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. Que Deus te abençoe e até a próxima.